A escuridão envolve o departamento de mistérios. As prateleiras infinitas guardam centenas de esferas de vidro, cada uma contendo palavras sussurradas por videntes cujo dom é enxergar além do presente. No silêncio, o som frágil de uma dessas esferas, se estilhaçando, ecoa pelo corredor vazio. A profecia foi quebrada. Seu segredo revelado. Mas será que isso realmente importa? Desde os tempos mais antigos, profecias carregam o peso do destino. Algumas são esquecidas, outras moldam impérios. E às vezes, uma única profecia pode determinar o curso de uma guerra inteira. Foi exatamente isso que aconteceu no universo de Harry Potter. Uma frase dita em transe, num momento aparentemente insignificante, selou a sorte de dois bruxos, Harry Potter e Lord Voldemort, mestre e inimigo, o escolhido e aquele que não poderia viver enquanto o outro sobrevivesse. Mas e se Voldemort nunca tivesse escutado aquela profecia? Teria ele seguido outro caminho? Ou será que, de alguma forma, o destino sempre encontraria uma maneira de cumprir seu papel? É aqui que surge a verdadeira questão. As profecias são inevitáveis ou apenas previsões que se tornam reais porque acreditamos nelas? No fundo, somos marionetes de um futuro já escrito? Ou temos o poder de moldar nossas próprias histórias? Neste vídeo, vamos explorar como as profecias influenciam a saga Harry Potter. Qual o papel do destino e do livre-arbítrio nessa narrativa e, o mais intrigante, se há algo de real nessas ideias. O futuro é uma estrada fixa ou um caminho que criamos a cada passo? Vamos descobrir. Era uma noite chuvosa quando Sibylla Trelawney chegou ao Cabeça de Javali para uma entrevista de emprego com Dumbledore. O bar, sombrio e esquecido por muitos, parecia um local improvável para uma revelação que mudaria o destino do mundo bruxo. E, no entanto, foi ali, entre goles de bebida e o estalar da madeira antiga, que palavras carregadas de mistério e poder foram ditas. Aquele com o poder de derrotar o Lorde das Trevas se aproxima, nascido no 7º mês. O Lorde das Trevas o marcará como seu igual, mas ele terá um poder que o Lorde das Trevas desconhece. Por um instante, a voz de Trelawney soou diferente, como se não fosse dela. Seus olhos estavam vazios, sua expressão rígida. E então, tão rápido quanto começou, o transe terminou. Dumbledore sabia que havia algo incomum naquela profecia. Mas antes que ele pudesse refletir sobre seu verdadeiro significado, um espectador indesejado já havia escutado parte da revelação. Severo Snape, então aliado de Voldemort, ouviu o suficiente para entender que aquelas palavras poderiam mudar tudo. E, movido por sua lealdade ao Lorde das Trevas e talvez por sua própria ambição, levou a mensagem ao seu mestre. O resto se tornou história. Quando uma profecia se torna uma sentença? Ao ouvir a profecia, Voldemort fez aquilo que muitos tiranos fazem quando sentem uma ameaça. Atacou primeiro, mas ao tentar controlar seu destino, ele apenas o fortaleceu. Seu erro? A profecia nunca mencionou um nome. Ela falava de um menino, nascido no final de julho. 2 bruxos se encaixavam nessa descrição: Harry Potter e Neville Longbottom. Ambos poderiam ter sido o escolhido. Mas Voldemort fez sua escolha. E essa escolha moldou o futuro. Ao marcar Harry com sua maldição, ele deu ao garoto o papel que temia. Criou seu próprio rival. Criou aquele que teria o poder de derrotá-lo. Dumbledore percebeu esse paradoxo e, em sua sabedoria silenciosa, revelou a Harry um detalhe crucial. A profecia só tem poder porque Voldemort acreditou nela. Mas então surge uma pergunta inevitável. E se Voldemort nunca tivesse escutado a profecia? Se Snape não estivesse ali? Se aquelas palavras tivessem se perdido no tempo? Como o mundo de Harry Potter teria sido diferente? Harry teria crescido como um garoto comum. Teria aprendido feitiços em Hogwarts sem o peso de um destino inevitável.
teria sido apenas mais um aluno, sem cicatriz, sem fardo. Neville Longbottom, o outro possível escolhido, teria vivido sua vida sem a sombra de um inimigo tão poderoso. Talvez Voldemort nunca tivesse caído naquela noite em Godric's Hollow. Talvez ele tivesse encontrado outro caminho, uma forma diferente de atingir seu objetivo de imortalidade. Mas o que realmente importa aqui é um conceito mais profundo. As profecias preveem o futuro ou apenas criam um ciclo onde aqueles que as escutam moldam a própria realidade com base nelas? Se Voldemort não tivesse dado atenção à profecia, nada teria acontecido. Mas ao tentar impedir um destino, ele o cumpriu. Isso nos leva a uma questão ainda maior. Será que isso acontece apenas em Harry Potter? Ou será que no nosso mundo também vivemos sob o efeito de crenças que moldam nosso futuro? O destino é um caminho fixo, ou um roteiro que escrevemos conforme vivemos? Na próxima parte, vamos mergulhar fundo nessa questão, explorando a eterna batalha entre destino e livre-arbítrio. Imagine estar diante de um espelho encantado que reflete não o seu rosto, mas todas as suas possíveis versões. Uma versão sua que escolheu um caminho completamente diferente do que seguiu. Outra que tomou decisões opostas e vive uma realidade que parece inimaginável. Agora, pense no universo de Harry Potter. O que aconteceria se Voldemort nunca tivesse escutado a profecia? Se Neville tivesse sido marcado como o escolhido? Se Draco tivesse se recusado a seguir os passos da família? A saga criada por Joanne Kathleen Rowling não é apenas uma história de magia e aventuras. É um verdadeiro estudo sobre a batalha entre destino e livre-arbítrio. Desde o momento em que Sibylla Trelawney fez sua profecia, o futuro de Harry parecia estar selado. Mas a verdade é que essa profecia não era uma sentença. Ela era apenas uma possibilidade, uma peça no tabuleiro do tempo, que poderia ou não ser jogada. O grande paradoxo das profecias dentro da saga é que elas só se tornam reais porque alguém acredita nelas. Se Voldemort nunca tivesse escutado a profecia, nunca teria ido atrás de Harry. E se nunca tivesse ido atrás de Harry, ele nunca teria caído. Ou seja, ao tentar fugir do destino, Voldemort o concretizou. Esse ciclo de causa e efeito é um dos temas centrais da história. Não é a profecia que molda a realidade, são as escolhas feitas a partir dela. Mas será que essas escolhas eram realmente livres? Dumbledore, sempre um mestre da sabedoria, deixa claro para Harry que não são as habilidades de um bruxo que definem seu caminho, mas sim suas escolhas. Não são nossas habilidades que mostram quem realmente somos, são nossas escolhas. Mas quão livres são essas escolhas? Harry poderia simplesmente ter decidido não enfrentar Voldemort. Ele poderia ter fugido, se escondido, recusado seu papel na guerra. Mas como ele poderia fazer isso quando todos ao seu redor dependiam dele? Como poderia ignorar o fato de que sua própria existência estava atrelada à queda de seu inimigo? Essa é a grande questão sobre o livre-arbítrio dentro da saga. As escolhas de Harry são livres, mas também são inevitáveis. O dilema do destino e da escolha não é exclusivo de Harry. Outros personagens enfrentam essa mesma dualidade de formas diferentes. Neville Longbottom. Ele poderia ter sido o escolhido, mas Voldemort escolheu Harry. No entanto, Neville não se tornou irrelevante. Pelo contrário, ele se tornou um dos bruxos mais corajosos da saga. Mas sua jornada foi construída por suas decisões, não por uma profecia. Draco Malfoy. Criado desde pequeno para seguir os passos de sua família, parecia destinado a se tornar um comensal da morte. Mas quando teve a chance de matar Dumbledore, hesitou. Esse momento define sua luta interna, entre o destino que lhe foi dado e a pessoa que ele queria ser. Severo Snape. A vida de Snape poderia ter seguido um caminho completamente diferente se ele não tivesse levado a profecia a Voldemort.
Quando percebeu as consequências de sua ação, escolheu se redimir. Sua história prova que mesmo quando um erro molda o destino de alguém, ainda há espaço para mudar o curso. Esses personagens mostram que mesmo quando tudo parece predeterminado, há sempre um momento onde uma escolha pode reescrever o futuro. E no mundo real? O que tudo isso significa para nós? Quantas vezes ouvimos frases como "Você nasceu para isso", "Esse é o seu destino"? Algumas coisas simplesmente precisam acontecer. Será mesmo? O que separa um destino traçado de uma realidade que nós mesmos criamos? Esse é um tema que filósofos debatem há séculos. Os estoicos acreditavam que o destino era uma força inevitável, mas que o que realmente importava era como reagíamos a ele. Já existencialistas como Jean-Paul Sartre afirmavam que somos livres para criar nossa própria realidade, sem um caminho predeterminado. Mas e se ambos estivessem certos? Talvez o destino seja como um rio, com uma correnteza forte que nos empurra para certas direções. Mas dentro desse fluxo, podemos escolher como nadar. E é exatamente essa dualidade entre o que está escrito e o que podemos mudar, que vamos explorar a seguir. Imagine que um dia alguém lhe faz uma previsão sobre o seu futuro. Algo grandioso, misterioso, talvez até inquietante. No início você ignora, mas conforme os dias passam, a ideia começa a rondar seus pensamentos. Cada pequena decisão, cada novo passo, parece ser afetado por aquele presságio. Agora pergunte-se, você está simplesmente seguindo o fluxo da vida, ou sem perceber, já está moldando sua realidade em torno da profecia? Esse é exatamente o dilema que as profecias de Harry Potter nos apresentam. Elas não são certezas imutáveis, mas sementes plantadas na consciência daqueles que as escutam. E, uma vez que essas sementes germinam, elas passam a influenciar ações, escolhas e, no final, o próprio destino. Mas e no mundo real? Profecias já mudaram o curso da história? Ou será que tudo não passa de uma questão de percepção, de crenças tão fortes que se tornam realidade? Ao longo dos séculos, profecias foram registradas em todas as culturas. Algumas foram tomadas como verdades absolutas, enquanto outras foram descartadas como meras coincidências. Mas uma coisa é inegável: o impacto que tiveram no comportamento humano. Na Grécia Antiga, ninguém tomava uma decisão importante sem antes consultar o oráculo de Delfos, a sacerdotisa que, em transe, transmitia mensagens do deus Apolo. Uma das profecias mais famosas foi dada ao rei Creso, da Lídia. Ao perguntar se deveria atacar o Império Persa, a resposta do oráculo foi ambígua. Se você for à guerra, destruirá um grande império. Convencido de que essa era uma promessa de vitória, Creso marchou para a guerra e foi derrotado. O império que ele destruiu foi o seu próprio. No século XVI, Michel de Nostredame, mais conhecido como Nostradamus, escreveu uma série de versos que muitos acreditam prever eventos futuros. Desde a ascensão de Napoleão e Hitler até o ataque de 11 de setembro, suas palavras foram interpretadas como visões do futuro. Mas será que ele realmente previu esses eventos? Ou suas frases eram tão vagas que podiam ser encaixadas em qualquer contexto? Lembra do pânico mundial em torno de 2012? O calendário maia terminava nesse ano, e muitos interpretaram isso como uma profecia do fim dos tempos. O medo se espalhou, livros foram escritos, filmes foram produzidos, mas no final, nada aconteceu. Ainda assim, milhões de pessoas mudaram seu comportamento por causa dessa crença. Esses exemplos mostram algo essencial. Independentemente de serem verdadeiras ou não, profecias influenciam a maneira como agimos. E muitas vezes, são nossas próprias ações que fazem com que elas pareçam inevitáveis. Aqui entra um conceito psicológico fascinante: a profecia autorrealizável, estudada pelo sociólogo Robert K. Merton. Ela funciona assim:
quando acreditamos fortemente que algo vai acontecer, nosso comportamento muda de forma sutil, levando esse evento a realmente se concretizar. Isso não se aplica apenas a profecias místicas, mas também ao nosso dia a dia. Imagine dois estudantes prestes a fazer uma prova difícil. O primeiro acredita que vai fracassar. Ele estuda pouco, fica ansioso, se sabota. No fim, realmente tira uma nota ruim. O segundo acredita que vai se sair bem. Ele se esforça mais, estuda com confiança e mantém a calma na prova. O resultado? Uma nota excelente. A profecia do fracasso ou do sucesso se concretizou não porque estava escrita nas estrelas, mas porque cada um agiu de acordo com a crença que tinha. Agora volte para Harry Potter. Se Voldemort nunca tivesse ouvido a profecia, teria mesmo sido derrotado? Se Harry nunca soubesse que era o escolhido, teria reunido a coragem necessária para enfrentá-lo? A profecia não foi um decreto divino, foi um gatilho. Voldemort, ao tentar evitar seu destino, acabou criando as circunstâncias que o levaram à sua própria queda. O mais interessante é que Harry tinha uma escolha. Como Dumbledore explicou, é a nossa escolha, Harry, que mostra quem realmente somos, muito mais do que as nossas habilidades. Isso significa que, se Harry tivesse ignorado a profecia, talvez ela nunca se concretizasse. Mas ao aceitá-la e agir sobre ela, tornou-a real. E se isso for verdade para as profecias, será que também é verdade para nossas vidas? Todos nós crescemos ouvindo profecias sobre quem somos e o que podemos alcançar. Você nunca vai conseguir. Isso não é para você. Você nasceu para isso. Essas frases se tornam como pequenos encantamentos que moldam a maneira como nos vemos. Se ouvimos repetidamente que somos incapazes, começamos a acreditar nisso. Se nos dizem que temos um dom especial, passamos a agir de acordo com essa expectativa. No final, o que parece ser destino pode ser apenas a forma como internalizamos e reagimos a essas profecias. E isso nos leva à pergunta final: se o destino realmente existe, será que podemos mudá-lo? Esse é o tema do último capítulo. Você já se pegou olhando para uma escolha do passado e se perguntando: e se eu tivesse feito diferente? Talvez fosse uma decisão simples, como uma amizade que começou em um momento inesperado, ou uma escolha importante, como a carreira que você segue. Esses momentos, embora aparentemente pequenos, podem definir o curso de nossas vidas de maneiras que nunca imaginamos. Em Harry Potter, uma questão central gira em torno das profecias. Elas sugerem que o destino de certos personagens está predestinado, que há um caminho a ser seguido, sem chance de desvio. No entanto, ao longo da saga, vemos que esse destino não é imutável. E aí surge a grande pergunta: o destino é algo que podemos mudar, ou ele está realmente escrito, como uma história que já sabemos de cor? Harry Potter, o escolhido, foi marcado por uma profecia desde o momento de seu nascimento. A profecia dizia que um garoto nascido no final de julho teria o poder de derrotar Voldemort. Isso parecia ser um destino inevitável, e todos ao seu redor, incluindo o próprio Voldemort, acreditavam que a profecia seria cumprida. Mas ao longo da história, vemos que a natureza do destino, especialmente no mundo mágico, não é tão clara quanto parece. A profecia que molda a vida de Harry é fundamental para sua jornada, mas ao mesmo tempo, ela também cria uma grande ilusão de inevitabilidade. A verdade é que o próprio Voldemort, ao tentar evitar que a profecia se cumprisse, na verdade a tornou uma realidade. Ou seja, ao tentar manipular os eventos, ele só contribuiu para que os acontecimentos seguissem o caminho que ele mais temia. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Será que nossas escolhas realmente nos colocam em um caminho predeterminado? Ou será que, ao tentar evitar algo, acabamos criando exatamente aquilo que tememos?
Se voltarmos para os momentos em que Voldemort escolheu atacar Harry quando ele ainda era um bebê, ou mesmo quando fez sua tentativa de matar o garoto no cemitério em Harry Potter e o Cálice de Fogo, vemos que o próprio medo de um destino inevitável impulsionou ações que, na verdade, ajudaram a cumprir essa mesma previsão. Voldemort teme tanto a morte que se vê preso a ela. Ao tentar evitar o que ele acreditava ser uma morte inevitável, ele a atrai mais ainda. Isso é um exemplo claro de como o medo do destino pode nos aprisionar, tornando-o uma profecia autorrealizável. No entanto, em meio a todas essas predestinações, Harry Potter também nos ensina uma lição poderosa sobre o livre-arbítrio. Embora ele fosse o escolhido, a verdade é que Harry tomou uma série de decisões ao longo de sua jornada que foram fundamentais para sua vitória sobre Voldemort. Ele escolheu a coragem, a amizade e a autossuperação, não se deixando definir pela profecia. Em Harry Potter e a Ordem da Fênix, por exemplo, quando Harry percebe que sua vida não deve ser governada por uma profecia, ele faz uma escolha crucial. Ele decide lutar pela vida e pelas pessoas que ama, independentemente do que está escrito em qualquer previsão. Ele compreende que não é a profecia que define sua vida, mas sim suas próprias escolhas. E essa mensagem é algo que se reflete também na nossa vida cotidiana. Quantas vezes nos deixamos paralisar pelo medo de um destino que acreditamos já estar traçado? Seja o medo de falhar, de não alcançar nossos objetivos, ou de simplesmente não ser bom o suficiente. Mas a verdadeira magia está em perceber que, assim como Harry, temos o poder de escolher. Podemos mudar o rumo da nossa história a qualquer momento. Na filosofia, esse dilema é eterno. O destino é imutável ou estamos livres para moldar nossas vidas com nossas escolhas? O conceito de livre-arbítrio tem sido debatido há séculos, com pensadores como Sartre afirmando que a liberdade é o aspecto essencial da condição humana. Sartre acreditava que, apesar de tudo, somos os únicos responsáveis pelas nossas escolhas e, portanto, pelo rumo de nossas vidas. Por outro lado, o determinismo, defendido por filósofos como Spinoza, propõe que nossos atos são consequência de causas anteriores e que, portanto, nossa liberdade seria apenas uma ilusão. O que é fascinante, então, é que a saga de Harry Potter parece nos mostrar que ambos os conceitos podem coexistir. Embora o destino de Harry tenha sido, de certa forma, moldado por fatores que estavam fora de seu controle, as escolhas que ele fez, desde o momento em que decidiu enfrentar Voldemort, até a maneira como se relacionou com seus amigos e lidou com suas emoções, foram fundamentais para o resultado final. Assim como em Harry Potter, nossas escolhas estão longe de ser simples. Somos constantemente desafiados por fatores externos, como a sociedade, a educação, as pressões familiares e os imprevistos da vida. No entanto, o que faz toda a diferença é como escolhemos responder a esses desafios. Cada escolha, por menor que pareça, nos aproxima ou nos afasta de nosso verdadeiro propósito. O conceito de destino muitas vezes pode nos levar à ilusão de que estamos à mercê de forças externas. Mas a verdade é que, mesmo quando as coisas parecem estar fora de controle, sempre temos a capacidade de agir. Podemos decidir como reagir, como nos comportar e, mais importante, como viver de acordo com nossos valores e princípios. Então, a grande questão que fica para nós é: você está deixando que o destino controle sua vida ou está assumindo o comando e criando seu próprio caminho? Assim como Harry, temos a capacidade de moldar nosso futuro, não importa o que o passado ou a profecia nos tenha reservado. A verdadeira magia está nas escolhas que fazemos agora, no poder de decidir que o que vem pela frente será o reflexo das nossas intenções e ações. Ao longo de nossa jornada pelo universo de Harry Potter, fomos imersos em um mundo de magia,
onde profecias e destinos parecem ser forças imutáveis. Mas, se há uma lição que podemos tirar da história de Harry, é que o verdadeiro poder não está nas profecias, nem em forças externas que tentam nos controlar, mas sim em nossas próprias escolhas. O que vemos em Harry, em Hermione, em Ron e em todos os personagens que enfrentam seus próprios destinos é uma mensagem poderosa. O destino pode até nos oferecer um caminho, mas somos nós quem decidimos se vamos ou não seguir por ele. Harry foi marcado pela profecia desde seu nascimento, mas as decisões que ele tomou, seus momentos de dúvida, coragem e sacrifício, foram os elementos que realmente moldaram o seu destino. A profecia não era o fim da história, era apenas o começo. Agora, olhando para as nossas próprias vidas, qual é o nosso papel na história que estamos escrevendo? As circunstâncias podem até ser desafiadoras. As pressões externas, as expectativas e até mesmo as profecias modernas, seja a pressão social para alcançar sucesso, ou as crenças limitantes que temos sobre nós mesmos, podem tentar nos empurrar para um caminho já traçado. Mas a verdade é que o que realmente importa é o que fazemos com tudo isso. Você pode se sentir preso, achando que as opções são limitadas. Mas o que Harry nos ensina é que, em última análise, sempre há uma escolha. Mesmo quando ele enfrentou a morte de perto, mesmo quando parecia que o destino o havia condenado a um fim trágico, ele fez escolhas que contrariaram o esperado. Ele não se deixou definir pelas previsões ou pela pressão. Ele escolheu ser mais do que sua profecia. E o que dizer de nós? Quantas vezes nos vemos encurralados por nossas próprias crenças sobre o que é possível ou não? Ou ainda, pela pressão de ter um destino traçado por outras pessoas ou pela sociedade. A boa notícia é que, como Harry, podemos aprender a desafiar essas forças. O primeiro passo é entender que temos o poder de escolher e que nossas escolhas têm peso. Não importa o quão grande seja o obstáculo, a ação que tomamos, a atitude que adotamos diante das adversidades é o que pode mudar o curso da nossa vida. Porém, essa jornada de mudança exige coragem. Como Harry, devemos ser capazes de confrontar nossos medos mais profundos. O medo do fracasso, o medo de não ser suficiente, o medo de não estar no controle. Porque no final das contas, o que realmente define nosso destino não são as coisas que acontecem conosco, mas sim como escolhemos reagir a elas. Não somos escravos do nosso destino. Ele pode nos apresentar oportunidades, mas cabe a nós aproveitá-las. O que o universo nos dá não é uma sentença irrevogável, mas sim um convite a agir, a fazer a diferença, a escolher nosso próprio caminho. Então, a pergunta não é mais: o que o destino reserva para mim? A pergunta é: o que eu vou fazer com as oportunidades que a vida me oferece? Se você se sente preso, lembre-se de Harry. Ele também teve seus momentos de dúvida e desespero, mas ao longo da sua jornada, ele tomou as rédeas de sua própria história. E assim como ele, você também pode. A chave está em não deixar que os medos ou as profecias de outros definam quem você é ou o que pode alcançar. Você tem o poder de escrever o final da sua própria história. Agora, que tal parar e refletir? Você está pronto para escrever o próximo capítulo da sua vida, onde o controle está completamente em suas mãos? Lembre-se, o destino pode até lançar o dado, mas somos nós que jogamos o jogo. E a verdadeira magia está em perceber que você é o autor da sua própria jornada.